Ah, tá. Olá, muito boa tarde. Você já ouviu falar em trabalhador temporário, não é? Mas e de trabalhador eventual? Nos finais de ano, muita gente é contratada para trabalhar em empresas para darem conta da procura de seus produtos e serviços, arrecadando novas contratações de pessoal. Aliás, acarretando novas contratações de pessoal. Mas será que esse trabalhador é eventual ou temporário? Para saber mais sobre o assunto, a gente conversa com Fabiano Leitoguinho, professor de Direito e idealizador do site Sacadas Legais. Professor, boa tarde. É um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Comece explicando para a gente quais são as diferenças em trabalho eventual e trabalho temporário. Boa tarde, Sávio. Boa tarde aos ouvintes da Mundo Melhor. Boa tarde aos nossos telespectadores ali do blog. Obrigado pela sintonia. Bom, a diferença entre trabalho eventual e trabalho temporário. Vamos tentar fazer essa diferença de uma maneira mais simples. O trabalhador eventual, normalmente, é aquele trabalhador que tem uma informalidade na sua atividade que não diga respeito à finalidade que a empresa ou do negócio exerça. Por exemplo, eu faço um serviço de pintura numa loja de eletrodomésticos um fim de semana. Eu não sou funcionário da loja, não. Eu não vendo eletrodomésticos. Mas eu estou fazendo um serviço de pintura dentro daquela loja de eletrodomésticos. Então eu serei pago por aquilo. Esse trabalhador é um trabalhador eventual. Normalmente ele não tem contrato de trabalho, é de boca, ele recebe por aquela atividade dele e fica por isso mesmo. Agora, o trabalhador temporário, ele tem lei própria, que é a Lei 6.019, de 1974. Ele tem um tratamento especial. Ele é trabalhador temporário com carteira assinada. O prazo de trabalho que a lei exige é um prazo de 3 meses, prorrogado por mais 3 meses. Nós já temos entendimentos que pode chegar até 9 meses. Então tem todo um trabalho diferenciado aí. As duas situações são bem diferentes. Bacana, professor. E em quais setores do mercado é mais comum nós encontrarmos trabalhadores eventuais? Olha, o trabalhador eventual não tem impedimento de trabalhar em qualquer setor da indústria, da agricultura, do comércio. Não, ele pode trabalhar. Mas, normalmente, as empresas que contratam esses trabalhadores eventuais têm que se resguardar. Porque se você faz um trabalho dessa natureza, a empresa precisa ter um mínimo de formalidade, um contratozinho ali para ele se resguardar. Quando a empresa contrata um serviço desse de trabalho de pintura, bombeiro, ou até você na sua casa contrata uma diarista, todos eles são trabalhadores eventuais. Isso se não tiver uma constância no trabalho. Então, se você considera um trabalhador eventual aquele que presta serviço esporádico, de vez em quando, tá, isso é um trabalhador eventual. Agora, você não pode considerar um trabalhador eventual e tratá-lo como tal se todo dia está lá na sua loja fazendo um determinado serviço, você cobra dele uma carga horária, ele recebe uma remuneração sua. Tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ser um empregado. Você vai ter que pagar verbas trabalhistas para ele como empregado efetivo e ele pode levar você no X do seu trabalho. Então é muito perigoso isso. Ok, mas e se, por exemplo, o trabalhador, esse funcionário eventual, está trabalhando, por exemplo, numa casa como pintor, como o senhor citou no exemplo, né? Está indo lá com uma frequência semanal, vamos dizer assim, 4 vezes por semana, ou então ele exerce um outro trabalho numa empresa e vai com uma grande frequência na semana, mas não tem como comprovar essa frequência dele lá naquele estabelecimento, naquela casa. Como é que ele pode garantir que ele pode mudar o quadro dele enquanto trabalhador eventual? É interessante, sabe, essa pergunta sua. Por quê? Porque o pintor, que ele vai na sua casa todos os dias, provavelmente ele foi trazido ali por uma empresa que fornece serviço de pintura. Uma empresa de engenharia, você contratou uma empreitada. Se não, você contratou o pintor avulso ali, o pintor, você conhece alguém que te indicou um pintor e você precisa que ele pinte a sua casa, você combina de antemão com ele o prazo que ele vai utilizar para isso. Ó, precisa dessa casa pronta em 1 mês, em 2 semanas. Já vai falar o preço, que é o serviço, ele já vai te passar o preço e você vai comprar o material. Não existe vínculo de emprego nisso. É uma relação eventual. Acabou o período de serviço dele, acabou a relação de vocês, como se nada tivesse acontecido, você paga o preço dele, que é o preço combinado, e pronto. O problema é, se você na sua casa constantemente leva um pintor, leva um pedreiro, leva um servente pedreiro junto com o pedreiro, e essa relação se torna contínua, você não assina
carteira, você não faz contrato e constantemente essa pessoa está exercendo atividade ali. Se não houver nenhuma coisa que demonstre que você trate ele como um trabalhador eventual, e se ele, com base em recibos, com base em depósitos em conta corrente, que você deposita periodicamente os valores ali, conseguir comprovar essa habitualidade, ele pode ser considerado seu empregado. Você vai pagar para ele verbas trabalhistas. Ok, professor. A gente sabe que o trabalhador temporário, ele geralmente é contratado nos finais de ano, né? A gente tem aquela grande procura no comércio por causa do Natal, até as festas também de Ano Novo. Então, setor do comércio, principalmente lojas de vestuário, né? Começa a contratar muita gente mesmo. E a gente sabe de várias histórias de pessoas que começaram como profissionais temporários, cumpriram aquele período, se destacaram na sua função e acabaram sendo efetivadas na empresa. Agora, o trabalhador eventual tem a diferença. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a vantagem de você trabalhar enquanto trabalhador eventual e qual que é a desvantagem. Isso em relação ao temporário. Como eventual, a vantagem que você tem é que você não está fixado com nenhum empregador. Você trabalha em 7, 10, 15 lugares durante a semana, pontualmente ali, recebe o seu dinheiro, o seu pagamento, pronto, você não tem vínculo com ninguém. Mas você tem que ter o compromisso que você paga o seu próprio INSS. Tem que pagar, porque senão você não aposenta, você não recebe auxílio-doença. E você tem essa mobilidade como eventual. O trabalhador temporário, não. Né? Até vocês estão me assistindo pelo blog, a situação do temporário você tem um contrato de trabalho com aquela empresa durante determinado tempo. Você tem uma carteira assinada. Você não pode pular de galho em galho, como o eventual pode fazer, porque tem essa facilidade para isso, e ele tem que cumprir esse compromisso, ele tem esse trato todo especial. Então, a desvantagem do trabalhador temporário é que ele está vinculado àquela empresa por determinado tempo. Agora, pode ser uma vantagem para ele, pela qualidade do serviço que ele exerce, a empresa torná-lo efetivo, torná-lo um trabalhador com prazo indeterminado de trabalho, né? Um contrato por prazo indeterminado. Então, assina a carteira dele como empregado normal, mas é determinada função específica da empresa. Então, não tem prazo essa atividade dele. Porque toda vez que o contrato temporário de trabalho ele é celebrado, na carteira, o empregador anota isso lá atrás. Esse trabalhador exerce trabalho temporário nos moldes da Lei 6.019. Então, não é um empregado com base na CLT. Agora, se ele for contratado, claro, aí vai ter que mudar a situação dele na carteira, e ele pode ser premiado com uma função dessa. O eventual não pode ser contratado como empregado? Não, claro que pode. Claro que pode. Mas quem contrata assume o ônus, tem que pagar, tem que assinar carteira, tem que exercer toda uma atividade ali, então gera aquele custo trabalhista para quem contrata. Ok, o professor Fabiano, você falou no início da sua última fala, né? Você disse no início da sua última fala, a respeito de um ponto interessante. Tem que contribuir com o INSS, tem auxílio-doença que você precisa receber, né? Isso é um fato, todo cidadão precisa disso. E aí vem a seguinte pergunta: quais são as verbas trabalhistas que cada um desses dois tipos de funcionários tem direito de receber? O temporário e o trabalhador eventual. Quais são as verbas trabalhistas que eles podem receber? Não, essa parte das verbas é de interesse de muita gente, eu tenho certeza disso. Receber dinheiro é com todo mundo, né? Então, na verdade, é o seguinte: o trabalhador eventual, ele recebe o preço pelo qual ele foi contratado. Se eu contratei um pintor, um bombeiro, um eletricista, um diarista, eu pago pelo preço, X. Eu te pago por semana, eu te pago por mês, tanto. Beleza, esse é o valor e mais nada. Quem contrata esse serviço não tem condições de pagar mais nada, porque a relação dele com aquele trabalhador é eventual. Agora, o temporário não. O temporário, como ele tem carteira assinada, como ele tem uma lei específica que expõe sobre a relação dele, ele vai ter direito a férias proporcionais pelo tempo que ele trabalhou, 13º proporcional, ele vai ter direito a adicional noturno, se ele trabalhar depois das 22 horas, ele vai ter direito ao saldo de salário mesmo, ele vai ter direito aos depósitos de fundo de garantia, mas ele não tem direito à multa de 40%, a lei veda isso para ele. Então, quando você é dispensado do trabalho, normalmente você recebe 40%. Ele, temporário, não tem esse direito. Ele não tem direito a seguro-desemprego, porque o prazo dele é de 3 meses para você receber seguro-desemprego. É no mínimo 6 meses para você receber uma parcela, então não tem direito. Então,
Esses trabalhadores temporários, a Lei 6.019 fala quais são as parcelas. Tem lá um artigo que fala, salvo engano, o artigo 10. Quem tiver interesse, vai lá na internet, digita no Google, Lei 6.019/74. Dá lá o artigo 10, salvo engano, todas as parcelas que ele tem direito está lá. Não tem nada mais do que estar ali, o que está ali, que são o direito dele. O eventual não, é só o que ele recebe de salário, de remuneração, né, por aquele trabalho, o preço que ele foi contratado pelo serviço dele, é o que ele vai receber. Não tem direito a férias, 13º, nada disso. Ele é um trabalhador eventual. O nome é muito claro nesse ponto aí. Antes de passar para uma pergunta, só esclarecendo aqui. Trabalhador eventual, beleza. A partir do momento em que existe um contrato qualquer que seja, oficializando que ele está sendo contratado por alguém ou por uma empresa, ele deixa de ser um trabalhador eventual, mesmo que seja por um curto período? Ele passa a ser temporário a partir do momento que há um contrato oficializando isso? É uma situação também que pode acarretar a transformação de um eventual para um temporário. Só que o temporário, você tem que falar que ele é um trabalhador temporário no contrato, na carteira assinada. Quando você fala num contrato determinado tempo que aquela pessoa está exercendo para você, você na verdade está exercendo ali um contrato de prestação de serviço, como qualquer pessoa pode fazer. Mesmo você colocando prazo, um contrato. Eu estou prestando uma consultoria. É uma prestação de serviço. Por 3 meses, 5 meses, 10 meses, aquele prazo do contrato você vai receber por aquilo que você trabalhou. Então não é um trabalho eventual, nisso que eu estou te falando. Mas pela natureza da atividade dele, é um trabalho eventual, mesmo com um contrato assinado. Mas ele é um prestador de serviço. Ele não é um trabalhador temporário, porque tem que, num trabalhador temporário, a carteira falar sobre isso, o contrato falar sobre isso, tem que dizer respeito a essa lei específica do trabalhador temporário, porque senão você não configura a relação de trabalho temporário. Você vai configurar uma relação de trabalho de prestação de serviço, de trabalho eventual. E o trabalho eventual, o fato de ter ou não um contrato assinado, pouco importa. O trabalho, você mantém uma relação de trabalho de boca mesmo. Alguém contrata, o outro tem que pagar, o outro presta o serviço. Pronto, isso é uma relação de trabalho. Nesse caso, se tem um contrato de prestação de serviço, tem uma relação eventual também. Muito bem. E quanto à economia, né? Qual que é o tipo de impacto que esse profissional causa no mercado de trabalho? O impacto que o profissional temporário e o profissional eventual podem causar no mercado profissional e também, se o senhor puder falar sobre isso também, no mercado econômico também, né? Qual que é o impacto que eles provocam? O impacto é ótimo para quem vai receber o dinheiro dessas pessoas, né? Então, se você tem ali vários trabalhadores temporários e eventuais recebendo dinheiro, eles têm necessidade de consumo também. Eles vão para o mercado, eles vão comprar coisas, vão comprar bens de consumo, comprar coisas de supermercado, comprar celular, televisão, vão fazer alguns gastos, vão querer contratar viagens parceladas, que seja. Eles vão querer fazer aquilo que toda pessoa normal que esteja trabalhando quer fazer. Quer comprar, quer adquirir as coisas. Então, quanto mais trabalhadores temporários nós temos, quanto mais trabalhadores eventuais nós temos no mercado, junto àqueles trabalhadores normais, o volume de dinheiro aumenta, a pessoa ganha uma certa capacidade econômica para gastar e ela vai querer gastar. Agora, tem que ter muita responsabilidade, porque o período que ela está trabalhando ali é pequeno. O que ela tem que contar ali é aquele salário, mas aquele salário, entre aspas, que ela recebe, se for eventual, ele não recebe salário, ele recebe o preço contratado. Agora, se for o trabalhador temporário, ele recebe salário. Agora, por determinado tempo que vai receber aquilo. Então, tem que saber muito bem que aquilo vai acabar uma hora. Ou se ele não for prorrogado, se ele for contratado, é uma situação lá na frente. Naquele momento, ele não tem nada de certeza que vai ser contratado. Então, muita responsabilidade para gastar o dinheiro. Tentar economizar um pouco, se tiver condições para isso, porque às vezes o cidadão está endividado, consegue um emprego para tentar resolver problemas de dívida mesmo. Então, o tanto que ele puder regularizar a situação dele naquele dado momento, com o dinheiro que ele está entrando, ótimo. Agora, o mercado está louco para ele chegar ali e comprar muita coisa. Ele não pode criar dívidas para ele que ele não consegue pagar mais. Aí depois ele é retirado do trabalho, pronto, aí começou um outro problema, ele não tem como pagar. Muito bem, professor. O senhor falou mais cedo, né, que independente de haver ou não um contrato formalizando a contratação desse profissional eventual, né, ele não deixa de ser, ele não passa para uma categoria de efetivo, para temporário, né, independente disso. Então, é legal você contratar o trabalhador eventual, né,
mas ele também tem seus direitos. Então, para o pessoal que contrata, que faz esse tipo de contratação, para quem planeja investir num profissional como esse, até que ponto é legal e onde entra, né, qual que é a linha entre a legalidade e a ilegalidade na contratação de um profissional eventual? Olha, eu vou tentar responder essa pergunta com a situação que nós temos hoje das domésticas. Você não pode colocar todas as domésticas no mesmo patamar como trabalhadoras eventuais. A doméstica hoje tem uma lei própria para ela, foi regulamentada, ela tem que ter carteira assinada, tem direitos trabalhistas e tudo mais. Agora, uma diarista não é doméstica também não? Ela é doméstica. Agora, a diarista ela é trabalhadora eventual? Ela é trabalhadora eventual. Porque ela trabalha por determinado tempo na semana, e aquele determinado tempo da semana, ela não gera um vínculo de emprego com o seu patrão. Agora, qual é o tempo que ela trabalha para não gerar vínculo? Por quê? Porque isso aí, a própria Justiça do Trabalho está resolvendo situações assim, que domésticas, que pessoas que trabalham nos lares de outras pessoas, têm buscado a Justiça do Trabalho e ela tem reconhecido alguns vínculos de emprego. Como doméstica, a pessoa, na verdade, já foi contratada como diarista. Então, já houve um desvio de função. Então, a situação é o seguinte, se a doméstica, se a diarista trabalha por mais de 2 vezes na semana, isso pode acarretar vínculo de emprego para ela. Ela pode ser considerada trabalhadora doméstica para todos os efeitos e receber as verbas trabalhistas como trabalhadora doméstica. Então, ela vai ter direito à carteira assinada dela, vai ter direito a férias, 13º e várias outras parcelas que ela também tem direito. Agora tem direito a seguro-desemprego, a doméstica agora tem direito a depósito do fundo de garantia, além do INSS, que ela já tinha direito. Então, tem que tomar muito cuidado a você contratar essas pessoas. Muito bem, e já que se tem que tomar muito cuidado ao contratar essas pessoas, como é que o contratante pode se resguardar, melhor dizendo, né, na contratação de um profissional eventual e também de um profissional temporário? A gente sabe, né, daqui a pouco começa também a chuva de contratações temporárias, a gente já está chegando no final do ano, 2015 passou bem rápido, né? Como é que o contratante pode se resguardar? Com relação ao temporário, é muito tranquilo. Na carteira de trabalho tem que constar que ele é trabalhador temporário. Aí ele se resguarda. O que não pode acontecer é, como temporário, 3 meses de trabalho, ele trabalha por mais 3 meses, que a lei permite a prorrogação. Aí depois, terminou o período de prorrogação, o empregador vai assinar um contrato de experiência com ele. É muito perigoso isso. Ele está fraudando a lei. Então, se ele assinar um contrato de experiência com um trabalhador que já era temporário, ele está reconhecendo a partir dali um vínculo de emprego. E ele pode ser condenado, entre aspas, né, a reconhecer esse vínculo trabalhista e assinar a carteira dele como empregado efetivo dele. No caso eventual, o fato de assinar a carteira dele, normalmente o eventual não se assina a carteira, mas a prestação de serviço, um contrato de trabalho que tem ali essa atividade eventual, ele tem que tomar muito cuidado, quem contrata. Por quê? Porque evitar contratos de boca. Evitar relações jurídicas verbais. Porque qualquer documento que você possa assinar, às vezes a pessoa pode fraudar uma assinatura, e até que você consiga provar que isso não é verdade, pode digitar uma dor de cabeça enorme. Então, o que fica como, assim, como dica mesmo? Toda vez que você contratar um trabalhador eventual, assine um contrato. Mesmo que não tenha necessidade, porque o trabalho é pequeno, assine um contrato, uma folha só. Porque ali você vai colocar quais são os objetivos do contrato, quanto que vai receber, qual que é o período do trabalho e outras informações que são precisas ali. Por quê? Porque com esse papel, ele assinando e você assinando, aquilo ali está resguardado. E se você fazer qualquer pagamento, pegue recibo desse pagamento com a assinatura da pessoa na sua frente. Não peça para que terceiros peguem para você, não. Pode acarretar problemas, você não sabe quem está assinando. Às vezes a pessoa você deixou o recibo com ele, a assinatura é diferente. Então, até que você vai descobrir isso depois, pode gerar problemas. Então, o contratante tem que tomar esses cuidados. Primeira coisa é ter que se informar. Então, e a nossa missão aqui, pelos sacados legais, a gente tem essa obrigação de informar. Então, informando, ele evita muitos prejuízos e muitos problemas futuros. Só relembrando aqui então, se o trabalhador temporário já fez o contrato de 3 meses e aí prorrogaram, se quiser, se o profissional, se o dono da empresa quiser continuar com ele, a partir dali então ele já tem que efetivá-lo, né? Não. Na verdade, 3 meses,
São 3 meses de contrato, podendo prorrogar por mais 3 meses. E ainda é válido o contrato como experiência? Como temporário. Agora, se ele terminou o contrato de trabalho temporário, que está na carteira dele, e o trabalhador continuar na empresa, o empregador não pode assinar a carteira dele com prazo de experiência. A experiência são 90 dias, são 3 meses. Então ele acabaria fazendo o quê? Ele está burlando a lei para mantê-lo como temporário, mas na verdade a partir de agora ele não é mais temporário. Ele está no contrato de experiência de um trabalhador efetivo. Ele vai ser condenado, se tomar muito cuidado, se o trabalhador tiver provas para isso, ele pode ser condenado a pagar verbas trabalhistas como empregado a essa pessoa. Muito bem. O trabalhador temporário tem esse limite e o eventual? Tem algum limite para ele estar trabalhando nessa condição ou não? Não, a lei não dá nenhum prazo para eventual, não. O eventual ele pode trabalhar 2 dias uma semana, mais 2 dias na outra semana, 1 dia numa semana, uma vez por mês a cada período de 10 meses, sei lá. São períodos eventuais, esporádicos que ele trabalha. Não tem prazo específico, tem que tomar cuidado para não gerar uma habitualidade. Qualquer habitualidade, qualquer constância no serviço, se a pessoa mesmo sendo chamada de eventual, ela pode ser considerada empregado. Tem que tomar muito cuidado quem contrata essas pessoas. Tá ok, então, né? Esperamos que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas, né, dos nossos ouvintes, né, com essa entrevista. Agradeço desde já, professor, pela sua presença nos nossos estúdios, pelas informações que você cedeu a nós, né? E convido para estar conosco em outras ocasiões. Esperamos recebê-lo aqui na Rede Mundo Melhor, viu? A você que nos acompanhou, muito boa tarde, do Departamento de Jornalismo, Sávio Scarabelli. Peraí, você tem que voltar com ele para ele agradecer. Ué. Ah, não seja por isso. Faz de novo. Então, professor, a gente agradece a sua presença aqui nos nossos estúdios da Rede Mundo Melhor. Deixamos o convite. Dá para voltar, não? Não, deixa, terminou. Então parou? Dá o stop aí.